Bom, eu sou Tadeusz Czerski, nascido em Getúlio Vargas, filho de poloneses. Os meus pais, meu pai veio da zona, quando a Polônia ainda era ocupada, da zona sob o domínio russo. E a minha mãe veio de Częstochowa, era a zona ocupada pelo Império Austro-Húngaro. Eles vieram para o Brasil antes da Primeira Guerra Mundial. Eu tive o privilégio de ter podido estudar, né? Então, quando chegou a minha vez de servir ao Exército para completar minha cidadania, né, de cidadão brasileiro, eu me apresentei voluntário para servir ao Exército num batalhão 3º do 8º, regimento batalhão de infantaria sediado em Passo Fundo. E de lá, com o problema da Segunda Guerra Mundial, da eclosão da Segunda Guerra Mundial, embora eu tivesse completado meu tempo regulamentar, os licenciamentos foram suspensos. Então, já que eu estava no quartel, eu fui fazendo curso. Eu terminei indo ao Rio de Janeiro fazer um curso de blindados, né? Porque o Brasil, na época, o Brasil concedeu bases aos americanos em Recife e Natal. Então havia a possibilidade dos alemães, né, invadissem, interviessem naquela zona. E aí fiz o curso, integrei a fundação do 2º Batalhão de Carros de Combate, leves, e com ele, do Rio de Janeiro, fui a Natal, via São Francisco, que nós não dispunhamos de escolta naquele tempo, o Exército não dispunha de escolta. Então, para o navio podia ser torpedeado, para evitar esse fato, nós fomos mandados via São Francisco. Viajamos quase um mês para chegar em Natal. E lá, né, ficamos cumprindo missão de vigilância, né? Mas com a evolução da guerra na África, o von Rommel teve suprimento cortado pelos aliados, e outros acontecimentos então chegaram à conclusão que não havia mais possibilidade de uma intervenção alemã em Natal. E o Recife, né, em Recife, os aliados tinham bases marítimas, né? E em Natal foi criado o aeroporto de Parnamirim, né, onde a aviação americana tinha base. E isso facilitava as operações deles, né? Aí, passado algum tempo, o nosso exército estava organizando uma divisão de infantaria para combater na Europa, e foi chamado um grupo de graduados do Nordeste para completar as unidades no Rio de Janeiro. Eu me apresentei voluntário, fui ao Rio de Janeiro e com o Regimento Sampaio, com o 1º Regimento de Infantaria, fui para a Itália. E lá participei como infante contra os alemães. Participei da tomada de Monte Castelo e outras operações lá, né? E ao término da guerra já voltei como
tenente, aí resolvi permanecer no Exército. Aí eu fiz curso normal de oficial e permaneci até me aposentar. E quanto tempo o senhor lutou lá na Olha, Europa? ao todo foram 11 meses, né? 11 meses. E lá eu tive o privilégio de ser recebido em audiência pelo Papa Pio XII, né? Onde eu tive um contato com um grupo de oficiais poloneses que tomaram parte que conquistaram Monte Cassino, né? E tive em outras oportunidades lá, porquanto nós ficamos aguardando transporte de volta ao Brasil por 2 meses. Então, quem sobreviveu, não foi ferido, tinha saúde, aproveitou para fazer turismo na Itália. Então passamos 2 meses fazendo turismo. Bastante vinho. Não, vinho praticamente não existia, porque o que era bom os alemães confiscaram tudo. Então a única bebida brava que tinha lá era grappa, que para nós aqui é graspa, né? É um destilado da casca da uva. Isso existia em abundância, então às vezes a gente conseguia algum vinho escondido lá, né? Que os italianos conseguiram reter, né? E não deixar os alemães confiscarem. A minha unidade, meu batalhão, iniciou ocupando, substituindo uma tropa de um regimento de São Paulo, do 6º Regimento de Infantaria, numa localidade chamada Torre de Nerone. A Torre de Nerone era uma elevação menor, defrontando as alturas dos Apeninos, né? do sistema Belvedere, Castelo, Santa Maria de Labante e outras elevações. Os alemães estavam organizados há algum tempo lá. Eles tiveram, quando retraíram da África, eles tiveram bastante tempo para se organizar nas alturas dos Apeninos. Eles usaram, inclusive, a mão de obra de civis italianos e construíram uma verdadeira quer dizer, organizar todas as elevações para dominar todos os acessos dos aliados. Então a substituição era procedida de véspera. Os principais elementos do batalhão, das companhias e dos pelotões passavam a noite com a tropa que estava em posição. E no outro dia à noite, então, era feita a substituição. Nós entramos em posição, até estranhamos que passamos uns 3 dias sem nenhuma ação militar, sem nenhum bombardeio, sem uma patrulha. No entanto, no terceiro dia, quando nós estabelecemos normas que à noite metade do pessoal descia das trincheiras para jantar e levar comida para os companheiros que ficavam na posição, neste momento os alemães executaram um contra-ataque noturno e precedido de um bombardeio, né? Então foi nosso batismo de fogo. Foi o nosso batismo de fogo à noite no escuro, né?
Aí nós sentimos o que era uma linha de frente, né? Mas felizmente nós conseguimos restabelecer fazer todos os elementos voltarem para suas posições nas trincheiras e reagimos ao ataque noturno. Foram horas de tiroteio, né? E aconteceu que nós não conseguimos manter a disciplina de fogo, porque para manter a tropa municiada tinha que haver economia de munição. E isso nós não conseguimos. A surpresa foi tão grande que ninguém se lembrou de recomendar aos soldados que não atirassem a esmo, porque nós não enxergávamos os inimigos. Era uma noite escura, só víamos as armas deles quando o alemão atirava, aquele clarão da boca da arma, né? Então aconteceu o seguinte: eu tive que sair da trincheira e descer morro abaixo com os pracinha para buscar munição. Então nós passamos o resto da noite carregando cunhetes de munição e distribuindo para o pessoal poder reagir. No dia seguinte, quando clareou o dia, foram contados os cadáveres dos alemães. Na frente da nossa posição foram contados 32 cadáveres. Na noite seguinte eles recolheram todos. Mas aí nós vimos o que é combate na linha de frente. E aí deu para sentir se a gente tinha medo ou não tinha. Todo mundo tinha medo. Todo mundo tinha medo. E me aconteceu um fato que me marcou muito, que quando no clareado do dia, eu desci das posições lá para o PC da companhia, encontrei um soldado que me alcançou uma carta, com a primeira carta que eu recebia na Itália, escrita pela minha mãe. Aí eu abri a carta era escrita em polonês, e ela então, né, me recriminando por que eu tinha ido voluntariamente para a guerra, que ela, né, não suportava isso, que ela ia morrer se eu não voltasse, aquela coisa, né? Aquela carta de mãe, né? Mãe que ignorava como é que era uma linha de frente. E aí eu desço mais um pouco num galpão semi-destruído, e em cujo uma parte posterior tinha umas baias para as vacas, né? E eu olho assim, estava o cadáver de um soldado dentro do coxo. Aí eu senti medo de não voltar, né? Mas isso foi a primeira parte. Depois, né, nós saímos de lá para participar do ataque a Monte Castelo. Foi um assunto já bem mais sério. E nós não conseguimos tomar o morro naquele ataque e tivemos muitas baixas. O meu pelotão, que se compunha de 41 homens, 12 morreram, e fora os feridos. Então nós fomos retirados da linha de frente para recompletar as baixas, né? Nós tínhamos o depósito com soldados de todas as especialidades para substituir os que morreram e os que foram feridos. E assim foi, né? Depois, no outro ataque, que já foi esse ataque que eu falei, foi no dia 12 de dezembro. Aí no outro ataque, no dia 21 de fevereiro, já depois do degelo, nós passamos todo o inverno nas trincheiras, mas sem movimento, só patrulhas. Então nós já sabíamos como é que era, já tínhamos uma experiência melhor e conseguimos
conseguimos conquistar Monte Castelo, que foi um dos maiores feitos do meu regimento lá, né? Depois nós tivemos muitas operações ainda, mas não tão importantes e com muitas baixas, como ocorreram em Monte Castelo. Aí, né, foi algum tempo mais e os alemães retraíram, entregaram as posições e nós só passamos a persegui-los, né? E aí terminou a guerra, dia 2 de maio terminou, para nós terminou no dia 2 de maio. No geral foi dado como término dia 8 de maio. Aí os alemães só nos atrapalhavam a vida, porque nós tínhamos que, eles se rendiam, a gente tinha que tomar conta deles, papá, né? Então só atrapalhavam os nossos passeios. Nessa altura nós queríamos nos divertir, né? E nós confraternizamos então muito com os italianos, né? Nós fomos muito bem aceitos lá pelos italianos, né? Pela maneira de ser do nosso povo. A gente colaborava com eles dentro do possível, porque eles estavam com deficiência não tinham o que comer muitas vezes, né? Muitas famílias, né? E o nosso pracinha dividia a ração dele com... Então nós fomos muito bem quistos até hoje. Se um brasileiro chega lá e se identifica as pessoas antigas que enfrentaram aquela situação, nos recebem muito bem. Inclusive, tem muitos moços, né, que eram crianças naquele tempo e participaram de alguma forma daqueles acontecimentos, nos recebem muito bem. E comprovando isso, eu acho que tem mais monumentos em homenagem aos brasileiros na Itália do que aqui no Brasil. Eles fazem questão de nos levar para lá e manter contato com as nossas associações. Agora é engraçado que eu vivi aquela época, né, do nazismo e fascismo, e isso eu me criei no meio de italianos que na época do Mussolini, então eles viviam empolgados, né, com as notícias lá do Mussolini e alemães, né, que também existiam naquela época, com os feitos lá do nazismo, né, sob o comando do Hitler. E eu então, né, desde guri, tinha aquele negócio, não tinha raiva, mas a gente tinha até no colégio, né, às vezes a gente tinha umas briguinhas assim com a companheirada lá, que eram de outras origens. Mas eu sei dizer que aquilo fica, né? E depois os alemães começaram a afundar os nossos navios, destruíram a Polônia, né? Destruíram a Polônia. Eu, como filho de polonês, claro que eu tive muita influência, né, dos pais, né? Eu não posso dizer que eu não era um pouco polonês também, né? Então eu fui de caso pensado, eu fui para a guerra de caso pensado, quis ir, né? Eu quis ir. Aí depois, né, quando eu estive lá e vi aquela barbaridade, inclusive meu pelotão capturou um grupo de alemães, né? E enquanto nós aguardávamos uma escolta para mandar eles para a retaguarda, um soldadinho meu quis fazer um foguinho lá para esquentar, fazer um café, que nós recebíamos uns tabletes de café e de açúcar, e o camarada podia fazer um cafezinho, se a situação permitisse. E o nosso soldadinho tentando iniciar o fogo e não conseguia. Aí um alemão daqueles prisioneiros foi lá e ajudou o nosso soldado
fazer fogo. E daqui a pouco estavam os dois tomando café, né? Uma hora antes estavam um atirando contra o outro, né? Então a guerra é uma estupidez, né? São as cúpulas, né? É uma barbaridade a guerra. Tudo devia ser resolvido politicamente, né? Democraticamente, né? Mas a humanidade, nesse ponto, não dá para entender. Nós sempre existem interesses e acabam em guerra. Não, inclusive, nós capturamos algumas frações de alemães lá, né, da tropa alemã, e que tinha alguns poloneses no meio, né, que eles pegavam aqueles rapazes novos lá da fronteira e incorporavam, estavam com falta de gente. E eles tinham que cumprir, né? Tinham que estar na trincheira lá atirando contra a gente. A guerra é uma estupidez, não tem fundamento. Sofrem os soldados, né?